Nós estamos estudando Atos, hoje Atos capítulo 8, nós vamos ler do verso 26 até o verso 40. Se você se encontrasse com uma pessoa e você tivesse que explicar para ela o que é o Evangelho, você está pronto para isso? Você sabe dizer o que é o Evangelho puro e simples? Então nós vamos ver na vida de Filipe. Ele teve a oportunidade de se encontrar com uma pessoa e dar a ele o Evangelho puro e simples. Vamos ler a palavra do Senhor, o nosso Deus. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O que é o Evangelho? Qual é a mensagem central do Evangelho? O Evangelho, aqui nós temos a síntese do Evangelho. O Evangelho é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a mensagem que nós pessoas. O Evangelho é simples. O Evangelho evangélicos que tentam dominar as pessoas, que tentam escravizar as pessoas por meio dessa mística religiosa, dessa mística pagã, que tenta mostrar para as pessoas que elas não são transformadas simplesmente pela fé. A fé nos transforma. Qual é o essencial do Evangelho? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o que é necessário, então, para anunciar este Evangelho? A palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus, ela é inspirada. Nós temos vários e vários livros, várias e várias possibilidades hoje neste nosso mundo, mas o que eu vejo é que as pessoas estão cada vez mais se distanciando da palavra de Deus. O que eu vejo cada vez
mais as pessoas lendo a palavra de Deus e não compreendendo a palavra de Deus. Por isso é necessário que se levantem discípulos de Jesus Cristo que preguem o evangelho puro e simples às pessoas. Eu uso o tema dessa mensagem do grande escritor C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele era um ateu, confesso, que se converteu ao evangelho e por mais de 30 anos, nas rádios de Londres, ele começou a pregar o evangelho às pessoas. Então é muito importante que eu e você possamos entender esse evangelho puro e simples. Esse evangelho que transforma. O que vai transformar o ser humano e a pessoa é crer em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo, é entender que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, que Ele confiou a mensagem do evangelho a homens e que esses homens confiaram essa mensagem e anunciaram essa mensagem. Será que é tão difícil compreender isso? Será que é tão difícil manifestar isso? Mas não, as pessoas vão olhar aqui para o texto e vão olhar, ele ouviu o Espírito Santo, como é que é esse negócio, pastor? O Espírito Santo levou ele, carregou ele e manifestou ele. Queridos irmãos, eu já disse para vocês que nós não podemos ter uma crença do Espírito Santo pagã. A crença do Espírito Santo é Deus em nós, é Cristo em nós, o Espírito Santo agindo em nós, em nossa mente, trazendo insights, trazendo novas visões, novas possibilidades, nos encorajando. Vai lá e fala, vai lá e age. Não existe mística nisso. Eu me lembro alguns anos atrás que eu fui num encontro e as pessoas falaram que quem não é batizado no Espírito Santo hoje vai ser batizado no Espírito Santo. Então eu era um batistão, sempre fui batista. Então cheguei naquele encontro e eu falei, será que eu sou batizado pelo Espírito Santo? Porque eu não tinha firmeza doutrinária, eu não tinha firmeza da palavra de Deus. Então eu levantei minha mão e o pessoal lá começou e deu aquela estripulia para cá, gente pulando para cá, gente pulando para lá, gente gritando de um lado, caindo do meu lado, caindo do outro lado, eu olhando para aquilo tudo e eu pensando, gente, o que está acontecendo aqui? A pessoa que estava falando assim, olha como o Espírito Santo está em nós. E depois eu comecei a entender sobre catarse, sobre hipnotização, sobre questões que realmente, queridos irmãos, não fazem parte das Escrituras. O que faz parte das Escrituras, o que nós vemos aqui, é que este eunuco creu em Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, e ele recebeu o Espírito Santo, se batizou nas águas e continuou pregando o Evangelho. E o Evangelho se espraiou através da vida desse eunuco, simplesmente com 2 ingredientes: a fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus. Esse é a síntese do Evangelho. Crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e confia na instrução da palavra de Deus, medita na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E pastor, mas e a mística do Espírito Santo? O Espírito Santo vai fluir dentro de você, ele estará dentro de você. Ele agirá dentro de você, Ele falará através de você, Ele te potencializará, Ele te ajudará, Ele te esclarecerá, Ele te mostrará as coisas que você deve fazer e as coisas que você deve abandonar. O Espírito Santo, Ele atuará na sua vida cada vez mais que você orar, cada vez mais que você buscar a palavra de Deus, cada vez mais que você desejar a vontade de Deus. O eunuco precisou fazer apenas uma coisa: crer em Jesus Cristo. O que muitas pessoas estão querendo dizer hoje, queridos irmãos, existe hoje um processo de evangelização também extremamente enfadonho, extremamente complicado. As pessoas querem complicar todas as coisas, e o Evangelho é puro e simples. O que significa crer em Jesus Cristo? Crer em Jesus Cristo significa que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que Ele perdoa os nossos pecados, que nós somos pecadores e que carecemos
conhecemos da graça, da misericórdia de Deus, e que existe uma vida eterna. E o acesso para essa vida eterna é por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é simplesmente pela nossa fé em Cristo Jesus. Creia em Jesus Cristo, comece a buscá-lo e deixe que o resto o Espírito Santo vai fazer. Ele vai te limpar, Ele vai te transformar, Ele vai te corrigir. Ele vai fazer com que você seja um marido melhor, uma esposa melhor. Ele fará com que você consiga suportar a tua cruz do dia a dia. Ele fará com que você tenha a ousadia de anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar o Evangelho puro e simples. Nós precisamos ensinar o Evangelho puro e simples. Nós precisamos demonstrar esse Evangelho com as nossas vidas. É interessante que o eunuco, recebendo a palavra do Evangelho, ele toma uma decisão. E nós cremos pela palavra de Deus que o Espírito Santo, ele age dentro de nós antes mesmo da nossa conversão. Porque a palavra de Deus nos diz isso em João 16. Ele que nos leva a compreender o nosso erro, o nosso pecado, a nossa injustiça. Por isso, então, você não precisa fazer convencimento a ninguém para se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Existe uma ideia, então, de que nós precisamos convencer as pessoas a se converterem. Existe uma ideia de que nós precisamos, então, criar vários e vários argumentos para as pessoas se converterem. Não. Filipe não estava ali para convencer. Filipe estava ali para anunciar. E anunciar o Evangelho puro e simples. Não anunciar religião. Não anunciar, agora vem, vamos abrir uma igreja, vamos lá para a minha igreja porque ela é a certa. Não é isso. Nós estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui simplesmente para ensinar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. A sua vida, você terá acesso à vida eterna, você experimentará o Espírito Santo agindo na tua vida. Você será modificado pelo Espírito Santo. Você encontrará a paz que excede todo entendimento, uma alegria que te transforma. Você encontrará bondade, você encontrará fidelidade, você encontrará mansidão, você encontrará domínio próprio. Você será transformado. Daqui a alguns anos você não será mais a mesma pessoa. Daqui a alguns anos você será uma nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas velhas vão passar, as coisas novas serão tudo novo na tua vida, pela experiência do Espírito Santo. E o que vai ser tudo novo? Vai ser tudo novo dentro de você. A tua alma vai se renovar todos os dias. O teu coração vai ser transformado todos os dias. A sua vida vai ser transformada, porque rios de água viva fluirão de dentro de você. E você experimentará do pão da vida, e você experimentará da água viva, e você experimentará dos rios que correm do trono da graça de Deus em sua vida, e você experimentará renovação todos os dias, e você começará a ver e a perceber que as misericórdias do Senhor se renovarão todos os dias. Você começará a andar não mais solitário por este mundo, porque Cristo será o teu companheiro diário. O Espírito Santo estará com você diariamente, todos os dias, em cada instante, em cada circunstância. Não é religião, queridos irmãos, é crer que Cristo é Filho de Deus. Eu gostaria muito que essa semana nós pudéssemos colocar em nossas redes sociais, no nosso Instagram, em todas as possibilidades, crer que Cristo é o Filho de Deus. Ontem eu coloquei no meu Instagram 3 verdades absolutas. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu coloquei lá também que Jesus Cristo reina e Ele voltará. Que nós possamos anunciar essa verdade, a verdade mais poderosa do mundo. É a verdade que faz com que a pessoa que era um assassino, um homicida, e se transforma num homem doce, num homem cheio de Deus, que faz com que a pessoa que era uma prostituta enveredada e se torna uma mulher virtuosa, que pega a pessoa que era uma pessoa mesquinha e se torna uma pessoa transformada
doadora, uma pessoa sensível ao próximo. É essa a verdade do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que nos dá a verdadeira esperança. O que Filipe disse para esse homem? Creia que Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Cristo é o Filho de Deus? E quando nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, a certeza se torna inabalável, porque Cristo é a nossa rocha. E Ele sendo a nossa rocha, nós não vamos mais precisar de nenhum tipo de mecanismo religioso para experimentar mais de Deus, mais de Cristo. Porque temos Cristo, precisaremos simplesmente da oração e da palavra de Deus. Se todos nós, como cristãos, tivéssemos o empenho desse eunuco, com certeza nossas famílias seriam transformadas, nossa cidade seria transformada, nossas vidas seriam verdadeiros luzeiros neste mundo de trevas. O Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples. Paremos de ficarmos sendo crentes que querem sensações e experiências estapafúrdias e sejamos verdadeiros crentes que confiam na palavra e no poder da oração e que se sustentam as suas vidas em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Proclame o verdadeiro Evangelho. Sejamos verdadeiros missionários de Cristo Jesus. Mas pastor, o senhor podia explicar para a gente o que aconteceu? Ele sumiu, ele evaporou, não sei o quê. Queridos irmãos, uma vez eu estava aqui em Goiânia, numa praça, e eu cheguei nessa praça e tinha uma roda de pessoas fumando maconha. Eu cheguei naquela praça, sentei do lado de um casal e comecei a conversar com eles. E eu falei para eles: para que essa viagem? Está gastando o seu dinheiro. Vocês daqui a pouquinho vão ficar doidão. Não vai ter prazer nisso. Daí eles falaram assim: qual que é a sua viagem? Eu falei para eles: a minha viagem é Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu falei para eles, para mim, o texto clássico que todo cristão deve saber, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu perguntei se eles queriam que eu orasse por eles. Eu orei por eles e fui embora. Nunca mais os vi. Passado alguns anos, eu estava na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu encontrei um casal em frente ao prédio da Fiesp. Eles estavam ali, fazendo as suas bijuterias. Eles olharam e falaram assim: você é o Carlos? Eu falei: sou. Você morava em Goiânia? Morava. Aí ele falou, daí a moça falou assim: paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor. Ela virou e falou assim: nós somos aquele casal que você orou por nós lá naquela praça que a gente estava se drogando. Depois daquele dia nossa vida mudou. Eu sonhei com Jesus e eu fui procurar Jesus. Eu me lembro que você falou assim para a gente ler a Bíblia. Está aqui uma Bíblia. Ela tirou um Novo Testamento e tirou um folheto que eu tinha entregue. Esse folheto foi o marco que mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Está aqui o nosso filho, ele chama Carlos. O Evangelho, puro e simples,
liberta, salva, cura, transforma o ser humano. É esse evangelho que nós devemos anunciar, que nós vemos que fez mudança na vida desse eunuco. Foi esse evangelho que Felipe anunciou. É esse evangelho que eu te convido a anunciar às pessoas. Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Ele reina e Ele voltará. Que nós possamos parar de sermos cristãos de experiências estapafúrdias e sejamos simplesmente discípulos de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos diz quão maravilhoso é o Teu Evangelho, como especial é crer e experimentar o Teu Evangelho. E todos quanto, ó Pai, hoje ouviram essa palavra e foram tocados, possam realmente crer, decidir crer de todo o coração e te buscar a cada dia em suas vidas. Que nós possamos anunciar com alegria o Teu Evangelho às pessoas, em nome de Jesus.